Sejam bem-vindos, e eu quero começar o culto de hoje lendo um texto aqui com você. Abra a sua Bíblia em Isaías 26, por favor. Isaías 26. Abra aí a sua Bíblia. Eu quero começar hoje com essa mensagem, porque muitas pessoas, elas não entendem que o poder de Deus, ele só age, só se manifesta quando existe o empenho da fé. Deus só aparece quando existe o empenho da fé, a materialização da fé, da certeza, da confiança, aquela determinação do ser humano. Eu pego a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com você e nós vamos encontrar sempre a mesma coisa. A mesma coisa. Deus só apareceu quando houve, quando aconteceu a materialização da fé de uma pessoa. A Bíblia Sagrada fala que Deus ele não vai abençoar, ele não vai honrar as pessoas de ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? Se você for pesquisar no dicionário, você vai descobrir que é aquela pessoa fingida, aquela pessoa que diz ser uma coisa que ela não é. Ela aparenta ser uma coisa que ela não é. Uma coisa que ela não é. A pessoa de ânimo dobre é igual às ondas do mar. Ora ela está lá em cima. Não é assim a onda do mar? Sobe e vai lá em cima. E ora ela está lá embaixo. Ora ela está lá em cima. E ora ela está. E se você observar, a maioria das pessoas hoje em dia tem agido assim. Quando eu estou orando em prol de alguma coisa, quando eu estou lutando em prol de alguma coisa, espiritualmente falando, então eu tenho que ter um propósito firme naquilo dali. Eu não posso, no meio do caminho, falhar. Eu não posso falhar. Olha o que diz em Isaías 26. Isaías 26. Isaías 26 diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e por baluartes. Abre vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Agora olha o versículo 3, presta atenção no 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é o quê? Aquele cujo propósito é o quê? É firme, porque ele confia em ti. Então Deus conserva em perfeita paz a pessoa que tem um propósito firme. Aquela pessoa que ora em prol de alguma coisa, que luta em prol de alguma coisa, e ela coloca toda a força dela, e ela no meio do caminho não falha, ela não esmurece, ela vai adiante. É aquele ditado que a gente ouve por aí: a trancos e barrancos ela está indo, porque a confiança dela está em quem? Em Deus. É isso que falta, gente. É isso que falta. Por exemplo, toda terça-feira nós estamos aqui profetizando. Toda terça-feira. Esse culto é uma bênção. É uma bênção, por quê? Porque nós estamos fazendo o que a palavra de Deus ensina.
nós estamos agindo a nossa fé dentro da palavra de Deus. Respostas grandiosas virão. Virão para quem? Para aqueles que têm um propósito firme. Muitas pessoas deixam de ser honradas por Deus porque não têm esse propósito firme. Ela é igual à onda do mar. Ela é igual à onda do mar. Tem hora que ela vai lá em cima. Aí ela vem na terça-feira, ela ora, ela profetiza, vem 1 semana, 2 e tal. 3 semanas, daqui a pouco a onda desce. Aí ela some. Aí ela some. Aí tem que esperar novamente a onda subir. O que eu estou ensinando para você, eu provo na Bíblia. Olha as pessoas que Jesus abençoa a vida delas. Olha as pessoas que Deus operou na vida delas. Eu me lembro de Naamã. Naamã era o leproso. A Bíblia fala que Naamã era leproso. E a funcionária de Naamã, que era uma menina do povo de Israel, que tinha sido levada lá para trabalhar na casa de Naamã, enfim. Ela disse assim para a esposa de Naamã, para a patroa dela: se o meu senhor, no caso o patrão dela, estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, estava falando de Eliseu, ele o restauraria da sua lepra e ele seria curado. O que Naamã faz? Naamã larga tudo. Olha só que interessante. Naamã larga tudo para trás e vai para onde? Para Samaria. Ele vai para Samaria em busca do quê? Foi para Samaria em busca do quê? Da cura dele, da vitória dele. E foi. Era uma distância longa, mas ele foi. Chegando em Samaria, na casa de Eliseu, na porta da casa de Eliseu, quem atendeu foi o funcionário de Eliseu, ou melhor dizendo, o auxiliar de Eliseu. E o auxiliar de Eliseu olha para ele: o que foi? Eu vim aqui porque e tal, porque falaram que o profeta ia me purificar e não sei o que e tal. Aí o auxiliar de Eliseu: tá bom, pera aqui fora. Foi lá dentro, falou: o profeta é assim, 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 assim. O profeta já estava sabendo de tudo, porque o Espírito do Senhor já tinha falado para o profeta. Aí o profeta Eliseu diz assim: vai lá e fala para Naamã, para ele ir no Rio Jordão e mergulhar lá 7 vezes, e ele será purificado. Purificado. Volta o auxiliar de Eliseu e fala assim para Naamã: o profeta falou que é para você ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. O Naamã olha para ele e fala: peraí, eu já andei essa distância toda e vou ter que andar mais? E vem cá, por que ele mandou mergulhar no Rio Jordão, se o Rio Jordão é sujo? Ele está zombando de mim? Aí uma pessoa que trabalhava com o Naamã fala para ele: patrão, ô Naamã, você já veio até aqui. O que o profeta está dizendo para você fazer é simplesmente ir ali e mergulhar nesse rio. Olha a sua situação, Naamã. Se o profeta tivesse dito para fazer algo mais difícil, pela sua situação não valeria a pena fazer, Naamã? Ele só disse para você ir ali mergulhar no rio 7 vezes. Naamã parou para pensar e disse: é verdade, já vim até aqui, por que voltar para casa levando essa lepra? Já andei até aqui, por que agora retroceder com a derrota? Não, eu vou até o fim. É isso que Deus quer ver em cada um de nós. É isso que Deus não está vendo. É isso que Ele não está vendo. Deus é poderoso ou não é poderoso para resolver a situação que você está enfrentando?
Deus pode ou não pode tirar essa dor, esse sofrimento da vida, da sua vida, ou da vida do seu familiar? Pode ou não pode? Então o que Deus quer de mim, de você, é que nós possamos ir até o fim. Determinação, propósito firme. Só que as pessoas não são assim. Não são assim. As pessoas são igual à onda do mar. Ora está lá em cima, de uma hora para outra desce e está lá embaixo. E depois se pergunta: por que Deus não me abençoou? Por que Deus não me deu vitória? Todas as pessoas que tiveram um propósito firme, foram atrás de Deus, atrás de Jesus, voltaram com a vitória. Todas. Todas. O cego de Jericó voltou com a vitória. A mulher Ciro-fenícia, da filhinha endemoniada, voltou com a vitória. O leproso Naamã voltou com a vitória. Quem mais? Quem mais? O paralítico do tanque de Betesda voltou com a vitória. O paralítico de Cafarnaum, que desceram lá pelo telhado, voltou com a vitória. Quem mais? A mulher do fluxo de sangue voltou com a vitória. Quem mais? Em nome de Jesus, que o João volte hoje com a sua vitória. É isso que Deus quer de nós. É esse propósito firme que Deus quer de nós. Que a pessoa ela saiba onde ela quer chegar, que ela entenda onde ela quer chegar, e ela coloque toda a força dela para ela chegar. Poxa, senão ela não chega. Ela não chega. O que agrada a Deus é a nossa fé. A Bíblia fala assim, ó: o meu justo viverá pela sua fé. A única coisa que pode agradar a Deus é a fé. A única coisa. Não tem outra coisa que você possa fazer que agrade a Deus, não. Não tem nada. Aí eu vou cantar um hino, vou agradar a Deus. Você não sabe o tanto que você canta mal. Que isso, Bispo Paulo? Quem que você acha que canta melhor, você ou os anjos? E os anjos estão lá cantando 24 horas por dia, adorando Ele, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Então, não esquece, agradar a Deus cantando você não vai conseguir. Lógico que devemos louvar, cantar, mas não espere agradar a Deus assim. Vai agradar a Deus o quê? Orando? Quem somos nós? A Bíblia fala que nós não sabemos como orar, por isso o Espírito Santo intercede em nosso favor. Então você acha que você vai agradar a Deus orando? Se você precisa, eu preciso do Espírito Santo interceder por nós, você acha que a nossa oração vai agradar? O que chama a atenção de Deus é a nossa fé. E o que é a fé? É a certeza daquilo que eu espero. É aquele propósito que eu tenho no coração, que aquilo vai acontecer. Que aquilo vai acontecer. Quando eu não sei, como também eu não sei, mas vai acontecer. Eu vou colocar toda a minha força. Toda a minha força. O propósito firme. Eu me lembro dos 4 leprosos. 4 leprosos na porta da entrada de Samaria. De um lado a cidade de Samaria, todo mundo morrendo de fome. Foi o povo de Samaria que expulsou eles, porque a lepra era contagiosa. Pegava, passava de um para o outro. Então quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, era expulsa. Sentou os 4 do lado de, presta atenção o que agrada a Deus. Isso aqui que agrada a Deus. É isso aqui que faz o poder de Deus se manifestar. Isso aqui, Sentaram do lado de fora, ali Samaria. Todo mundo morrendo de quê? De fome. Ali do outro lado, o arraial dos Círios, os inimigos. Só que lá tinha comida. Só que era a terra de quem? Dos inimigos. Aí, eles estão aqui morrendo de fome, morrendo doente. Um belo dia, um cidadão desses 4 levantou e olhou para os outros 3 e falou assim: vem cá. Para que a gente vai ficar aqui até morrer? Porque a gente vai morrer. Agora, se dissermos, vamos lá para Samaria, de onde nos expulsaram, tem fome lá.
mesmo que eles nos deixem viver lá, não nos expulsem de novo, nós vamos morrer de quê? De fome. Quer dizer o quê? Ficar aqui ou ir para Samaria significa ficar na mesma. Então, ele olha para os outros três e fala: então, vamos fazer o seguinte, vamos para o arraial dos Círios, vamos para a terra dos inimigos, porque uma coisa nós sabemos, comida lá tem. Então, se eles nos deixarem viver, se eles não nos matarem por serem nossos inimigos, então nós vamos viver, porque comida lá tem. Agora, se eles nos matarem, tão somente morreremos, porque de todo jeito a gente já ia morrer nessa estrada aqui. Pronto. Quando eles tomam aquela decisão, está escrito isso na Bíblia, quando eles tomam aquela decisão, se levantam 4 homens, 8 pernas, 8 pernas, começam a marchar não, né? Caminhar em direção ao arraial dos Círios. A Bíblia fala que Deus olhou e viu a fé daqueles homens, e aqueles inimigos começaram a ouvir o tropel de uma multidão de exércitos. Eram só 8 pernas, eram só 4 homens, e aqueles inimigos de lá começaram a ouvir como se fosse um exército caminhando contra eles, e eles pegam e fogem e deixam tudo para trás. E fica tudo para quem? Para os 4 leprosos. Aí eu pergunto para você, por que Deus entrou na vida deles só naquele momento? Por quê? Porque foi naquele momento que eles passaram a ter um propósito firme. Nós vamos para lá, e seja o que Deus quiser. Nós vamos para lá. Nós não vamos ficar aqui e morrer nessa situação. Nós não vamos parar no meio do caminho. Nós vamos lá! E foram. Chegando lá, depararam com toda aquela bonança para eles. Sabe por que tem muito servo de Deus hoje que não vence? Porque não tem esse propósito firme. Não coloca toda a sua força naquilo que ele quer. Quando a pessoa coloca a força dela, pode vir a dificuldade que for, ela vai em frente. Quando nós nos reunimos aqui toda terça-feira, eu sei que às vezes você tem dificuldade para chegar aqui, eu sei que às vezes você enfrenta o trânsito, eu sei que às vezes tem a chuva, eu sei que às vezes tem um problema de última hora, mas quando você passa por cima de tudo e vem, você está mostrando o propósito firme que você tem no seu coração. E é isso que chama a atenção de Deus. A Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. A única coisa que pode agradar a Deus é a nossa fé. E o que é fé? É a certeza. Quando eu tenho certeza de uma coisa, eu não abro mão. Eu não abro mão. Eu luto por aquilo. Eu me esforço por aquilo. E Deus me abençoa. Adianta um pouquinho a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus 16. Eu estou mostrando para você hoje o quanto é importante estar nesse culto profético. O quanto é importante estar aqui. Cada terça-feira você está sendo fortalecido. Você está sendo renovado. E por que nós precisamos ser renovados? Porque às vezes o nosso alvo, o nosso objetivo está distante, está longe. Então você precisa toda vez de quê? De um choque, de uma carga nova. Senão você não chega, é igual um carro. Você consegue pegar um carro, encher o tanque dele aqui e chegar lá em São Paulo? Você não consegue. Você não consegue. No meio do caminho você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer o quê? Você vai ter que encher o tanque dele de novo. Você vai ter que renovar a força dele, vai ter que energizar ele. O seu objetivo é chegar lá em São Paulo. Mas se no meio do caminho você não colocar força de novo, não colocar combustível de novo, você vai parar no meio do caminho e vai ficar por ali.
Então, quando a pessoa vem no culto toda terça-feira, ela procura não faltar, ela luta para estar. Então, ela recebe esse combustível extra, essa força extra, porque senão você não consegue chegar. Você não consegue chegar. É como se nós tivéssemos sido, não sei se influenciados ou programados de uma forma que a nossa persistência, ela é muito ociosa. Ela não tem uma continuidade. Eu falei com as pessoas aqui hoje que eu estava vendo um vídeo essa semana de um palestrante, eu nunca tinha ouvido sobre isso, sobre as ovelhas. Eu achei muito interessante. Muito interessante. O palestrante contando que foi lá no Oriente Médio, foi lá resolver algumas coisas, enfim, uns trabalhos. E ele queria ir de um lugar para outro. Olha que interessante. Ele queria ir de um lugar para outro. Visualmente falando, ele conseguia enxergar que o lugar aonde ele queria ir estava numa linha reta. De onde ele estava para o lugar aonde ele queria ir estava numa linha reta. Então ele imaginou, poxa, daqui lá, pegando o carro nessa distância aqui, linha reta, vou chegar rápido, ligeiro. Só que quando ele começa a andar na estrada, ele se surpreende, porque não tinha montanhas, não tinham abismos, e a estrada não seguia uma linha reta. A estrada vinha para a esquerda, chegava um pouco mais na frente, a estrada virava para a direita, mais na frente de novo virava para a esquerda, e ele não entendeu. Se o alvo está lá na frente, é uma linha reta, por que não fizeram a estrada em linha reta? Aí ele procurou saber por quê. Ele foi pesquisar. Aí disseram para ele assim, presta atenção, que isso aqui é ensinamento profundo. Eu guardei no meu coração e vou levar para o resto da minha vida. Ele procurou saber e disseram para ele assim, é porque no lugar aonde construíram essa estrada, esse asfalto, colocaram esse asfalto, já existia uma estrada. Era a estrada que os antigos pastores, pastor de ovelhas, animais, ovelhas, utilizavam para levar o seu rebanho até naquele objetivo. Ele falou, mas tá bom, ainda estou sem entender. Por que os pastores não levavam as ovelhas em linha reta? Por que ele fazia todo esse caminho de ir para a esquerda, mais na frente virava para a direita? Ele ia andar muito mais. Aí disseram para ele, sim, mas as ovelhas precisavam ter as suas forças renovadas. Aí ele falou, agora que eu não estou entendendo nada. Falou, agora que eu não estou entendendo nada, agora que andar mais. Como é que a ovelha... E dificultar mais. Olha que interessante. É cientificamente comprovado que quando o objetivo, o alvo da ovelha está muito longe, ela desiste. Ela não vai. Ela empaca. E quando uma empaca, as outras todas empacam também. Ela cai sobre as patas, ela cai no chão e não vai. Não segue. Então o que o pastor fazia? O alvo era lá na frente, o objetivo era chegar lá. Se ele dissesse ovelhas para lá, elas não iam. Estava muito longe. Ela não caminhava. Então o que o pastor fazia?
ele criava algum tipo de obstáculo, de alguma coisa numa determinada direção e falava para as ovelhas: é lá que nós vamos chegar, ó. Lembra que as ovelhas escutam a voz do pastor? É ali, ó. Olha lá. É ali, ó, naquele púlpito ali, tá vendo? Ali, ó. Ali que nós vamos. Aí ali eu vou. Aí as ovelhas chegavam até aqui. Aí quando chegava até aqui, o pastor falava: ó, não vai ser aqui não, vai ser ali, ó. Tem que andar mais um pouquinho ali, ó. A ovelha: ah, eu já vim até aqui. Até ali eu vou. Poxa, vou me esforçar só um pouquinho. E a ovelha ia. Chegava aqui, o pastor: olha, ovelhas, é ali, ó. É ali que a gente tem que chegar. Aí a ovelha: eu já caminhei isso tudo. Parar aqui não vale a pena, o alvo está ali, ó. Mas não era o alvo nada, o alvo é lá. Só que aqui ela renovava as suas forças. Porque a distância que ela estava vendo não é daqui lá, era daqui ali. Aí ela ia até aqui. Aí o pastor falava: olha, nós já caminhamos até aqui, mas o nosso alvo final é ali, ó. Ah, é ali o final, é? Chegava. E se lá de trás dissesse para ela que era lá, elas não iam, não obedeciam. Não se esqueça que nós somos chamados ovelhas do bom pastor, que é Jesus Cristo. Então nós temos as mesmas características que a ovelha, o animal ovelha. Quando nós olhamos e vemos que o nosso alvo, o nosso objetivo está muito longe, nós paramos, nós esmurecemos. Mas quando nós ouvimos o pastor e o pastor fala: ovelha, é ali, ó. Em outras palavras, é terça-feira que vem que você vai vir, vai ser uma bênção na sua vida. Aí você vem. Aí você chegou aqui. Aí aqui as suas forças são o quê? Suas forças são o quê? Porque o pastor vai olhar para você e vai falar: e terça-feira que vem nós vamos profetizar aqui de novo, e vai ser mais abençoado que hoje. Então é terça-feira que vem, é o dia da nossa vitória. E a pessoa: então vamos lá. Ela veio. Chegando aqui, as forças são o quê? Renovadas. E assim até você chegar no seu objetivo. Se as suas forças não forem renovadas, as tempestades, os ventos contrários vão te parar. Você não vai conseguir, porque as tempestades são fortes. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus capítulo 16. Abre aí a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 16, versículo 13. Encontraram aí? Mateus 16, 13. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Jesus chegou para os discípulos dele e falou assim: vem cá, quem que o povo fala que eu sou? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Olha como que a mente das pessoas estava confusa. Estava confusa. As pessoas não sabiam quem Jesus era, e pior do que isso, pior, porque se a pessoa falava que Jesus era Jeremias, Jeremias já tinha morrido há muitos séculos atrás. Então dizer que Jesus era Jeremias, estava dizendo que Jeremias tinha o quê? Reencarnado.
Estava dizendo que Jeremias tinha reencarnado. Espera aí, servo de Deus não vive acreditando em reencarnação. Reencarnação é um entendimento do Espiritismo e não do servo de Deus, do Altíssimo. Não. Então você vê como que a mente das pessoas estava o quê? Confusa, é igual na igreja hoje. Você pergunta para as pessoas as coisas de Deus, da fé, a pessoa toda confusa, não sabe explicar, não entende nada, não tem uma constância, tudo confuso. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim de novo: e vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí Jesus perguntou para os 12, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16, respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga glória a Deus. Pedro olhou para Jesus e falou: para mim o Senhor é o Messias, é o Salvador. O Senhor é aquele que salva a alma. E para mim também o Senhor é o Filho do Deus vivo, todo-poderoso, aquele que pode mudar a situação de qualquer pessoa nessa terra. O Senhor é o Espírito e o Senhor também é a matéria. O Senhor é Deus. Isso faz toda a diferença. Quem Deus é para você? Qual é a sua forma de enxergar Deus? Qual é a forma que você vê Jesus? Como Jeremias? Como Elias? Como algum dos profetas? Como João Batista? Ou como o Cristo, o Salvador, o Todo-Poderoso? Porque se você vê Ele como Todo-Poderoso, se a pessoa diz que vê Ele como Todo-Poderoso, então você vai concordar comigo que a pessoa de ânimo dobre, a pessoa inconstante, a pessoa que não tem um propósito firme, infelizmente ela está mentindo para ela mesma, porque ela está dizendo que acredita num Deus todo-poderoso, mas ela mesma não persevera naquilo que ela deseja. Então ela está dizendo que acredita, mas não faz por onde a manifestação de Deus, do poder de Deus na vida dela. Ou eu acredito, ou eu não acredito. E servo de Deus não pode parar. Se você sabe aonde você quer chegar, você não pode parar, porque na hora que você para, você afunda. A Bíblia fala que Pedro começou a andar sobre as águas, e estava andando, que é uma beleza. Quando ele parou e observou a força dos ventos, o que aconteceu com ele? Ele afundou. Ele afundou. Servo de Deus não pode parar. Eu até falei para as pessoas aqui hoje, é como andar de bicicleta. Servo de Deus é igual andar de bicicleta. O que é que faz a bicicleta equilibrar? O que é que faz a moto, a bicicleta equilibrar? Não, o que é que faz equilibrar? Quem sabe andar de bicicleta? Sabe, não esquece não. O que é que faz a bicicleta equilibrar? É o movimento dela. Enquanto ela está movimentando, ela continua firme, em pé. Se parar, acontece o quê? Tomba. Se a pessoa tiver a malícia, a maldade, né, no bom sentido de botar o pé no chão, ela vai colocar o pé e vai segurar, mas parou, tombou. E se não tiver, ela vai cair. Mas o que eu quero que você entenda é que o que mantém ela equilibrada é o quê? É o movimento. O que é que mantém o servo de Deus equilibrado também? É o movimento. O movimento contínuo. O servo de Deus não pode parar.
Eu não sei o que é que você tem profetizado na sua vida. Eu não sei o que é que você tem buscado em Deus. Eu não sei o que é que você tem orado para acontecer. Eu só sei de uma coisa: você e eu não podemos parar. Não pode parar. Tem que continuar. Ir em frente. E continuar sempre em frente. Porque assim nós vamos chegar no nosso alvo, no nosso objetivo. Jesus perguntou para Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que salva a alma e tu és aquele que salva o corpo também. E olha o que Jesus respondeu para Pedro. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está onde? Nos céus. Agora olha o versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro. És Pedro quer dizer tu és forte. Você é uma rocha. E sobre esta pedra, que pedra? Que pedra? Que pedra? É só a gente voltar no versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que isso aqui era em Pedro? Era a certeza que Pedro tinha de quem Jesus era. Era a convicção que Pedro tinha da grandeza de Deus, do poder de Deus. Era isso a pedra. A pedra é a certeza, é a fé que Pedro carregava no coração dele, aquela convicção do que ele estava falando. Pedro não copiou de ninguém para falar aquilo. Pedro não imitou ninguém. Pedro falou verdadeiramente aquilo que ele acreditava. Então Jesus estava dizendo para Pedro assim: olha, você é forte, você é Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta certeza que está dentro de você, sobre esta palavra que saiu da sua boca, sobre esta fé que tiver no coração das pessoas, essa convicção, olha aí, ó, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor Jesus disse para Pedro: é sobre esta fé, é sobre esta certeza que a minha igreja vai ser edificada. Não tem como igreja são pessoas, igreja não são paredes não, igreja não é CNPJ, igreja não é placa, igreja são pessoas. Jesus estava dizendo: é sobre essa certeza no coração, essa fé, que uma pessoa é edificada de verdade, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que não? Porque dentro dela existe a certeza que o Senhor Jesus é o Cristo e é o Todo-Poderoso Filho de Deus. Se Ele é o Todo-Poderoso, como é que a porta do inferno trancada ali, ó, impedindo a pessoa de passar para a prosperidade, para a saúde, para a vitória, vai continuar trancada? Não vai! Não vai, porque a certeza que a pessoa tem no coração é que Deus é poderoso para quebrar aquelas portas, para despedaçar aquelas trancas, e ela passar por aquele lugar e alcançar aquilo que ela deseja. Existe isso dentro dela. Eu me lembro de Eliseu, quando o rei mandou prender Eliseu, para matar Eliseu. O auxiliar de Eliseu ficou desesperado, porque ele olhou do lado de fora, a casa estava cercada. Eliseu falou para o auxiliar: ô meu filho, você não sabe de nada. E Eliseu faz uma oração: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele possa ver aquilo que eu vejo. Quando Deus abriu os olhos do menino, que o menino saiu de novo, o menino viu que o monte estava tomado por carros e cavalos de fogo, e era muito maior o número de carros e cavalos de fogo do que o número de inimigos. Ali ele pôde ver que o poder de Deus era muito maior do que a força do mal que queria destruir a vida deles.
Quando eu tenho essa certeza dentro de mim, quando eu tenho essa pedra, essa palavra, essa certeza, essa convicção do que Deus pode fazer, então meu propósito é firme. Eu vou adiante. Eu não paro. Eu não esmureço. Eu não desanimo. Eu me fortaleço cada vez mais. Por mais difícil que seja, por mais longe que esteja o meu alvo, o meu objetivo, eu peço, Senhor, me dá força, porque eu vou chegar lá. Eu vou chegar porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso. Eu sei que o Senhor é poderoso para derrotar esses inimigos. Eu sei que o Senhor é poderoso para me dar vitória. E Ele vai. Foi isso que Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta fé, sobre esta certeza, sobre esta confiança, sobre esta convicção que você traz dentro de você. E Jesus finaliza dessa forma aqui, ó. Versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado aonde? Nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado aonde? Olha só, Jesus falando para Pedro: por causa dessa certeza que você tem no coração, por causa desse propósito firme, eu vou te entregar uma autoridade. Uma autoridade. E tudo que você ligar nessa terra vai ser ligado nos céus. E tudo que você desligar nessa terra vai ser desligado nos céus. Aí tem gente que olha para o bispo Paulo e fala: e por que eu não tenho essa autoridade? Aí eu respondo: porque você ainda não tem essa certeza dentro do seu coração. Porque você ainda está olhando para Jesus e vendo Ele como Jeremias, como João Batista, como Elias ou como qualquer um dos outros profetas. Quando você começar a ver Ele como Cristo e como todo-poderoso Filho de Deus, então você vai ter essa autoridade na sua vida também. Aí o que você ligar aqui vai ser ligado lá, e o que você desligar aqui vai ser desligado lá. E Jesus finaliza assim: então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o quê? Ser ele o quê? Agora olha que interessante. Pedro não falou que Jesus era só o Cristo. Volta lá no versículo 16 comigo. Pedro disse assim, ó: tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo. Pedro falou aqui de duas coisas. Tudo bem que era a mesma pessoa, mas duas coisas separadas. Tu és o Cristo, quer dizer o quê? O que salva a alma. O Cristo quer dizer o Salvador. Vírgula, o Filho do Deus vivo, quer dizer o quê? O Todo-Poderoso, aquele que pode fazer qualquer coisa. Lá no final, Jesus advertiu aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o quê? O Cristo. Mas não falou nada sobre dizer que ele era o Filho do Deus vivo. Por dois motivos que a gente pode entender aqui. Por que ele disse: não diga a ninguém que eu sou o Cristo? Em primeiro lugar, é a pessoa que tem que acreditar que ele é o Salvador. É a pessoa que tem que entregar a vida dela para Jesus de verdade. Não pode ser por força, nem por violência, nem por interesse. É aceitar Jesus mesmo no coração dela, a palavra do Senhor, os ensinamentos. E o outro motivo era para não causar um alvoroço ali naquele momento do evangelismo. Agora, em momento nenhum, ele falou para os discípulos não dizer que ele era o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, pode falar para todo mundo que eu sou poderoso, que eu posso transformar qualquer situação, que eu posso mudar qualquer situação. E assim o evangelho de Jesus foi disseminado, pessoas foram transformadas. Aí eu volto lá na viúva de Naim, eu volto lá no cego de Jericó, no paralítico do tanque de Betesda, na mulher do fluxo de sangue, na mulher Ciro-Fenícia, por aí vai. E eu chego aqui em cada um de nós. Como você vê Deus? Quem Deus é para você? E outra pergunta: quem é você? Quem é você? Porque você vai ver Deus
conforme a sua ótica. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então, na verdade, para você conseguir ver Deus, primeiro você tem que saber quem você é. Será que você é uma pessoa de propósito firme? Ou será que você é uma pessoa de ânimo dobre, igual às ondas do mar? Se você for de propósito firme, então você vai ver Deus como todo-poderoso. Você vai ver Jesus como Cristo. E você não vai parar por nada. Você não vai esmurecer por nada. Você vai ter ali no seu coração aquela garra, aquela força. Não vou parar, eu vou continuar profetizando, vou continuar me fortalecendo. Eu creio que cada terça-feira o Senhor vai estar me renovando, vai estar me abençoando, vai ser de vitória, não vou perder, não vou faltar. Agora, se você é de ânimo dobre, aí você vai ver Deus como? Jesus como? Dependendo de como você for, assim vai ser a forma que você vai ver Deus. Fica de pé no seu lugar, por favor. Dá uma folha profética para cada pessoa, por gentileza. Eu quero que você coloque aqui, nessa folha profética. Aqui em cima, Aqui em cima, Você vai escrever aqui em cima o versículo. Que versículo você vai escrever? Esse versículo aqui, Capítulo 16, versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. Você vai escrever aqui em cima. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? E aqui embaixo você vai profetizar. Você vai profetizar tudo aquilo que você acredita que Deus é poderoso para fazer, tudo aquilo que você tem lutado, tem sonhado, tem buscado. E terça-feira que vem você vai estar comigo profetizando aqui. Propósito o quê? Firme. Firme. O Senhor conservará em perfeita paz aqueles que têm um propósito firme. Fica de pé no seu lugar, levante essa folha aos céus. Feche os seus olhos.